Bom dia, boa tarde de novo. Para variar, então faz um tempo sem fazer uma aula, mas eu vou continuar. Ahm, Estamos falando de formas diferenciais em espaços euclidianos, em domínios em espaço euclidiano. E, ahm, e vamos continuar aquele estudo, mas agora principalmente mais sobre variedades. Então eu vou começar agora com essa discussão sobre formas em variedades. Assim. Então, então, vou começar com M, uma variedade suave de dimensão igual a N. E eu vou repetir algumas definições aqui, mas isso não custa nada. Então, uma forma diferencial de grau K, ou uma K-forma em M, é uma função alfa que a todo ponto determina que a todo ponto P em M nos dá um alfa P, um elemento de AK de TPM. Então, isso é dizer alfa P é uma aplicação multilinear nesse espaço, tomando valores em R aqui. Então, isso é K vezes. Então, isso é uma K-forma. Então, isso é o grau igual o número de elementos que ele come, que é antissimétrica. Isso é antissimétrica. E alfa é suave. Alfa é uma forma diferencial de grau K que é suave se para todo ponto em M existe uma vizinhança de coordenadas U phi. Phi eu vou escrever como em termos das funções de coordenadas. Então, com respeito a esse sistema de coordenadas, então isso é tal que alfa seja escrita alfa igual a uma soma sobre I de alfa I vezes dx I1 até dx IK. Então, isso para I, um multi-índice, então com 1 menor ou igual a I1, estritamente menor que I2, até IK menor ou igual a N. Então, somando sobre todos os multi-índices satisfazendo isso, então, com respeito a I, então, assim, essas formas geram uma base para esse espaço AK de TPM para cada ponto P. Mas aqui agora os coeficientes, então alfa é suave se nós podemos escolher cartas de coordenadas de modo de ter essas funções, então tal que as funções alfa e são todos suaves. São todos suaves.
Então, então eu vou olhar, então eu posso relacionar isso com o que uma forma faz em campos vetores. Então eu vou olhar nessa expressão de uma forma como uma aplicação nos espaços tangentes para todo o espaço tangente. Então, se x1 até xk são campos vetores, são campos vetoriais suaves. Então, posso definir a função alfa em x1 até xk, uma função, por alfa de x1 até xk em algum ponto P igual a esse alfa P em x1 de P até xk de P. Então isso é pois xi de P é um elemento do espaço tangente para cada ponto P em M. Então isso quer dizer que isso é um elemento do espaço tangente para cada ponto P. Então isso é alfa avaliado em x1 nesse ponto até xk no mesmo ponto. Então isso nos dá um número real. Então isso define uma função. Então isso define uma função que eu vou Então, isso define uma função de M tomando valores em R. É uma afirmação. É uma afirmação que eu vou fazer, então isso é sem demonstração. Sem demonstração. Então, eu vou deixar a demonstração, porque a demonstração é muito parecida com o que acontece para k igual a 1, para formas diferenciais de grau 1. Então alfa é suave, no sentido de poder sempre escolher os coeficientes em catas de coordenadas sendo suaves. Se é somente se para para todo o campo, todos os campos x1 até xk suaves, a função, então esses são aqui suaves, então a função alfa de x1 até xk é suave. Então isso quer dizer que isso é um elemento de C infinito de M, isso é funções suaves na variedade. Então, alfa
e eu denoto ômega K de N, isso é o conjunto de K formas suaves em M. Né? Então, isso quer dizer que alfa, um elemento de K, de ômega K, isso quer dizer que sempre que eu tenho sempre que eu tenha K elementos, K campos vetoriais suaves, então isso me dá alfa, então isso me dá então um elemento alfa define um mapa que manda K campos vetoriais e me dá uma função suave. Então, mas importantemente que isso é que é multilinear sobre o anel sobre esse anel de funções. E o que isso significa, então, é relativamente claro, então vou deixar vocês interpretar isso. Então, talvez observando que o conjunto de campos vetoriais é um módulo sobre o anel C infinito de M. Então, isso é um anel porque você pode multiplicar funções pontualmente. Você tem um elemento da identidade, que é a função, que é constante igual a 1. Multiplicação é associativa, é comutativa. Então, isso tem várias propriedades. Mas também campos vetoriais, então eles podem ser multiplicados por funções. Então, campos de vetores podem ser multiplicados por funções. Então, isso. Então, agora, o pullback de uma forma. Então, seja F, uma aplicação diferencial, um mapa suave entre variedades diferenciáveis. Isso eu vou somar. Então, isso é de dimensão igual a M, isso é dimensão igual a N. Seja alfa uma forma de grau K em N, uma forma diferenciável, suave na variedade, no codomínio. Então, eu defino F estrela de alfa, um elemento, uma forma de grau K em M, agora na variedade no domínio. Então, isso quer dizer que eu tenho alfa em N
eu puxo alfa para trás, para obter alguma coisa em M. Então, isso quer dizer em inglês, o pullback. Puxar alfa para trás. Então, por F estrela de alfa em algum ponto P, então isso é para em algum ponto P, um ponto P na variedade, de V1 até VK, então isso igual a alfa no ponto F de P, então eu defino esse elemento como sendo isto. Então, isso é observando que então, isso é observando que, então, para P em M, então, F de P, um ponto em N, é a derivada da aplicação no ponto P, manda o espaço tangente aqui em M, no ponto P, para o espaço tangente no ponto F de P. Então, isso é a linearização. Então, a derivada é a linearização de F no ponto P, então, avaliado no ponto P. Então aqui, os V1 até VK, então isso para VI em, então, elementos do espaço tangente ali. Então, isso quer dizer que esses elementos são, então, pertencentes no espaço tangente de variedade N. Então, então, o exercício seja sejam M como uma variedade de dimensão M. Então, isso é uma variedade de dimensão N. Então, isso é uma variedade. R3, espaço euclidiano com coordenadas x, y e z. E eu tenho, eu considero a forma dx vezes dy, e isso é uma forma de grau 2 em R3. Então, dx vezes dy é uma forma de grau 2 aqui. Então, seja isso uma aplicação diferenciável então, M pode ser de qualquer dimensão, pode pensar em uma superfície de grau 2, de dimensão 2, mas pode ser qualquer dimensão. E eu também considero
essa forma, então alfa, que é o pullback de dx vezes dy. Assim. O exercício que eu quero é desembrulhar as definições para ver que essa forma define um objeto algébrico dessa maneira, algébrica em todo o espaço tangente, e isso é a aplicação multilinear nula, então identicamente zero, se é somente se alguma coisa que nós podemos interpretar geometricamente em termos do espaço tangente. Então, o exercício é o seguinte. Então, demonstre que a forma alfa zera em algum ponto P em M. Então isso é dizer alfa P é igual a zero como o elemento de AK de TPM, se é somente se a projeção de F estrela P de TPM, então isso como um subespaço, a projeção disso sobre, então isso é um subespaço em R3 ou então isso é um subespaço desse espaço vetorial sobre, então a projeção disso sobre o plano XY em R3 não é sobrejetiva. Então isso é uma tradução entre algumas ideias geométricas em termos de uma aplicação suave e uma projeção de um subespaço sobre um outro espaço, em termos de anulamento de uma forma diferencial, um elemento da álgebra exterior. Então, propriedades e formas. Então, esse exercício eu vou botar na próxima lista longa de exercícios. Então, talvez com outras interpretações. Mas agora, algumas propriedades de formas diferenciais. Então, se em uma variedade, alfa é uma forma de grau K em M, e beta é uma forma de grau L. Então, isso é uma K-forma, isso é uma L-forma. Então, o produto exterior, então, alfa vezes beta
é uma forma de grau K mais L. Só que então isso é um produto, então isso é o wedge, esse símbolozinho é um certo produto, então isso é definida, então alfa vezes beta, então em algum ponto isso manda TPM para R, mas agora tem que ser antissimétrica com K mais L vezes. Então, com alfa vezes beta, ignorando aquele ponto. Então, em V1 até VK mais L, onde V1 até VK mais L são todos elementos do espaço tangente. Então, isso vai ser igual a uma soma de alfa comendo alguns deles e beta comendo os outros. Então, alfa comendo K desses vetores e beta comendo os outros. Só que eu quero obter alguma coisa antissimétrica, então, de uma certa forma, eu tenho que antissimetrizar. Então, eu faço uma soma sobre todas as permutações. Então, isso é somando sobre sigma, uma permutação em K mais L elementos, de menos 1 ok. Então, vezes o sinal, que eu escrevo assim, o sinal de sigma, vezes alfa, comendo V sigma 1 até V sigma K, vezes beta, comendo V sigma K mais 1, então, até V sigma K mais L. Então, isso é onde sigma, uma permutação do conjunto de 1 até K mais L. Então, isso é somando sobre todas as permutações. E o sinal de sigma é igual a mais 1 ou menos 1. Então, isso é se sigma eu vou escrever como então isso é menos 1 a potência da ordem isso é igual a mais 1 se sigma é um produto de um número par de transposições e igual a menos 1 se for um produto de um número ímpar de transposições. Então, o que eu estou fazendo
alfa comendo alguns elementos e beta comendo os outros elementos, para diferenciar, para dizer o que eu quero dizer por alguns elementos, eu vou selecionar, eu tenho K mais L elementos, eu vou selecionar K daqueles termos para colocar na forma alfa. E os outros eu coloco, os outros são esses que eu coloco na forma beta. Só que eu quero que essa expressão seja antissimétrica. E para obter alguma coisa antissimétrica, eu faço essa média somando sobre todas as permutações. Tá? Então, o primeiro exercício é se alfa e beta são suaves, então alfa vezes beta também é suave. Isso, para detectar a suavidade desse produto, eu escolho não vetores V1 até Vk mais L, mas eu escolho K mais L campos vetoriais diferenciáveis, suaves. E eu mostro que essa forma, em K mais L campos, me dá uma função suave. Então, isso é utilizando essa forma. E a próxima proposição se f é uma aplicação diferenciável entre variedades, suave entre variedades, é alfa em ômega K em N, é beta é uma forma suave de grau L em N. Então, F, essencialmente, age como um homomorfismo de álgebras. Então, F estrela, o pullback do produto é igual ao produto do pullback. Então, F age como um homomorfismo multiplicativo de álgebras. Então, de álgebras. Então, isso também segue. Então a demonstração isso segue da fórmula que vou denotar aqui. Então, essa proposição, essa afirmação segue dessa fórmula para o produto. Primeiro, usando essa expressão em N,
entendendo isso em N, ou a fórmula em na variedade M. Bom, nos dois lados em M. Então, observação. Que a soma direta de ômega estrela de M, que é a soma direta de K igual a 0 até N, de ômega K de M, é uma álgebra graduada é uma aplicação F estrela, então F estrela, que é o pullback, isso vai mandar ômega estrela de N para ômega estrela de M, é um homomorfismo. De álgebras. Então, isso quer dizer, então essa afirmação é exatamente essa, então, é o que eu estou dizendo aqui. Então, a próxima coisa é a derivada exterior. Então, nós já definimos a derivada exterior em espaço euclidiano. Mas a gente tem variedades que são localmente, então, uma variedade diferenciável ou localmente homeomorfa no espaço euclidiano. Eu quero definir uma aplicação, eu quero diferenciar formas. Então, eu quero definir de alguma maneira, então, alguma maneira de definir a derivada exterior de alguma forma de grau K. Então, com algumas propriedades. Mas, importantemente, eu quero que essa definição seja feita com o mínimo de hipóteses. Eu quero que essa definição D, essa derivada D, seja definida somente em termos da estrutura diferencial da variedade, somente em termos do atlas, de cartas, de coordenadas. Então,
eu quero definir esse D. O que eu vou fazer, eu vou definir D em termos de alguma carta e depois mostrar que isso independe de qual carta que eu utilizo. E a parte importante, então a coisa importante, o cálculo importante para demonstrar a existência e unicidade de derivada exterior, essencialmente eu já fiz no final da última aula. E isto era, aquele negócio era o fato de que em espaço euclidiano existe uma única derivada exterior que satisfaz certas propriedades. E essas são as propriedades que eu vou desejar aqui. Então, isso é um teorema. Então, o teorema existe uma única aplicação linear D que manda formas diferenciais, então formas de todos os graus em M para o mesmo, que satisfaz então várias propriedades. Então a primeira é que se alfa é o elemento de ômega k, D alfa é o elemento de ômega k mais 1. Se alfa é uma forma de grau k, a derivada é um elemento, é uma forma de grau k mais 1. Tá? Então, tem espaço restrito aqui. A segunda propriedade é que se alfa está em ômega k, e beta está em ômega L de M. Então, o produto vai ser um elemento de ômega k mais L. Então, a derivada do produto é igual à derivada de alfa mais beta, mais menos 1 à potência k. Então, esse valor k de alfa vezes a derivada de beta. Né? Terceira propriedade que é necessária é que D quadrado é igual a 0. Então, isso se chama um elemento nilpotente, mas de grau 2. Então, o último caso, o último ponto, é que se f é uma função suave em ômega, que é uma forma de grau 0, em M, X é um campo vetorial, então a derivada df
Então, DF vai ser uma forma de grau 1. Uma forma de grau 1 vai comer um campo e nos dá uma função. Então, isso é x diferenciando f, considerando isso como uma função. Então, o teorema é isso. Existe uma única aplicação linear que satisfaz 1, 2, 3, 4 propriedades. Então, tem dois pontos importantes para demonstrar. Então, a existência é a unicidade. Existência e unicidade são as duas coisas importantes que são necessárias. Então, demonstração. Então, primeiro é existência. Então, para alfa, um elemento, para alfa, uma forma de grau K na variedade, então eu quero D alfa em ômega K mais 1. Eu quero D alfa, um elemento aqui. Então, eu quero D alfa em algum ponto P, que é um elemento de A K mais 1 em TP M. Então, isso é para qualquer ponto P. Então, isso para todo P em M. Então, eu vou definir esse elemento. Então, como fazer isso? Então, seja U é φ, sistema de coordenadas em então uma carta de coordenadas com P um elemento de U. Então, isso quer dizer que unicamente alfa em U é igual a I vezes dx izão. Isso é somando sobre os multi-índices crescentes. E isso é onde as alfa I são funções suaves. Então, isso é para alfa I, uma função suave naquela vizinhança. Então, isso é somando sobre os multi-índices. Então, eu defino D alfa igual a... Então, nesse sistema de coordenadas, eu posso... Então, U é isomorfo com o conjunto aberto em espaço euclidiano. Então, com aquele isomorfismo, eu vou utilizar aquele isomorfismo para, essencialmente, puxar para trás, puxar para essa vizinhança na variedade, a derivada exterior que eu já tenho em espaço euclidiano. E aquela
Então, eu vou utilizar isso para definir o mesmo na variedade. Então, eu defino d alfa como d alfa i vezes dx izão, que é uma soma sobre izão é j de d alfa i sobre dxj vezes dxj vezes dx izão. Somando sobre o izão e somando sobre o j. Então, a sua observação é que isso é... Então, observação é que essa definição é em termos desse sistema de coordenadas. Essa definição é dada em termos dos coordenadas u e φ. Essa carta de coordenadas. Mas a afirmação é que isso independe. Então, porém, isso independe da carta. Então, eu vou trocar a caneta. Tá, então já volto. Tá, então o que eu acabei de dizer é que isso independe da carta que eu escolhi. Então, para mostrar isso, seja V e psi com funções de coordenadas y1 até yn, uma outra carta. Então, eu tenho uma... Então, isso é uma variedade, que é meu jujubinha. Então, isso é minha variedade N. Eu tenho um conjunto aqui. Então, isso é U. Isso é V. Em espaço euclidiano. Então, isso é a aplicação φ. Isso é uma aplicação psi. Eu suponho que U e V ambos são vizinhanças do ponto P. Então, isso é o ponto P. Então, eu tenho P na intersecção de U e V. Eu posso definir, então, podemos definir o que eu vou chamar dx, que é uma derivada exterior em
usando essa carta φ, que manda ômega K, deixa eu ver. Sim, então, ômega K de U intersect V para ômega K mais 1 de U intersect V, né? Por dx de alfa, que é d de alfa I dxi, como a soma sobre I é J de d alfa I sobre dxj, dxj vezes dxi. Então, essa expressão é definida em termos desse isomorfismo de conjuntos abertos. Em termos desse sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas em espaço euclidiano aqui. Mas também eu posso definir dy de ômega k definido nos mesmos conjuntos, definido no mesmo conjunto, tomando valores então ali também, mas isso é alguma derivada em termos desse sistema de isomorfismos. Então, os isomorfismos que vêm através dessa carta de coordenadas. Então, isso quer dizer que dy de alguma beta, o beta eu escrevo em termos das cartas, em termos dessas coordenadas y. Então, isso é alguma função bjzão vezes dyjzão. Então, isso eu vou escrever. Então, isso é uma soma sobre j e i de d beta jzão sobre d y dy dy vezes dyjzão. Talvez seja confuso com IJ e IJ, mas tanto faz. Sim. Então, os mapas dx, esse primeiro é dy, esse segundo são antiderivações em ômega estrela de U intersect V
de grau 1, nós temos, então, com dx quadrado igual a dy quadrado iguais a 0. Então, pela definição, nós podemos verificar isso. Isso nós vimos em espaço euclidiano, essencialmente porque derivadas parciais mixtas comutam. Então, por causa disso, esses quadrados são iguais a 0. É dx de f em algum vetor, campo de vetores, é igual a dyf de x. Isso é sempre igual a f para x, um campo eu vou colocar assim, para algum campo vetorial naquela intersecção. Então, logo, pelo cálculo que nós vimos em espaço euclidiano, então, essas condições, quadrado igual a 0, essa relação com as derivadas direcionais, e também sendo uma antiderivações de grau 1, então isso implica por unicidade que dx é igual a dy. Então, isso implica que as operações dx, aquele primeiro método para diferenciar, e o segundo método para diferenciar, eles dão o mesmo, o resultado é igual, o resultado é o mesmo. Então, eu defino, então, para alfa, uma forma de grau k em M, e B, algum ponto em M, para qualquer carta U phi com B em U, o vector, não o vector, K multicovector, covector de alfa em P, que é de alfa I vezes dxi, independe da carta U é phi, então é bem definida, Então, a segunda observação é que, a definição desse negócio ser uma forma diferenciável, suave, observação, isso também implica que d alfa é uma K mais 1 forma
suave e então D alfa é um elemento de K mais 1 de M. Então, isso é suave no sentido, enquanto nós variamos o ponto P, onde isso está sendo definido. Então, isso seria, então, isso no ponto P é isso no ponto P. Então, isso demonstra a existência, de diferenciação exterior. Então, nós temos algum operador que chamamos diferenciação exterior. Então, agora, unicidade. Então, primeiro, um lema. Então, para falar da unicidade, então, suponho que eu tenho D que satisfaz 1 até 4. Daquela lista de 4 propriedades que eu quero. Então, o que eu quero mostrar é que, então o que eu quero é D é igual a D. D é igual a esse Dzinho. E, essencialmente, isso também é demonstrado localmente. No sentido que, então, definição, um mapa linear D que manda ômega estrela de M para ômega estrela de M é linear. Não, é local, não linear. E isso é local. Isso é um operador local. Se sempre que alfa restrito a alguma vizinhança seja igual a 0, temos D alfa restrito, o mesmo conjunto, também é igual a 0. Então, isso é para U em M aberto. Então, equivalentemente, o suporte de D alfa é sempre contido no suporte de alfa para todo alfa em ômega estrela de M. Porque no complemento, alfa é igual a 0 implica que naquele... Então, porque no complemento do suporte, nós temos isso, então necessariamente a derivada também tem que se anular naquele mesmo conjunto. Equivalentemente. Isso. Então, a proposição, o lema, então, um exemplo, então, um desenho. Então, isso é a variedade é esse conjunto aberto, e alfa, então, isso é minha alfa,
Então, alfa é igual a zero, alfa é igual a zero aqui. Então, esse operador que eu quero pensar como uma derivada também vai ser, então, a derivada desse negócio também vai ser igual a zero ali. Então, alfa é igual a zero aqui. Então, d alfa também. Então, um exemplo. Então, um exemplo de alguma coisa que não é local é integração. No sentido que integração, ao integrar alguma coisa, estamos fazendo uma medida, não é medida, uma média do objeto sobre o espaço inteiro. O espaço inteiro. Então, estamos medindo, então, detectando coisas, não detectando coisas que são globais e não locais. Então, um exemplo para I que manda funções suaves para funções suaves. Eu considero o intervalo fechado só para que toda coisa suave é integrável. Então, isso é uma variedade com bordo, mas tanto faz. Então, o exemplo, então, eu vou definir I de alguma função, para alguma função suave, I de f é a integral de 0 até 1 de f de t dt. Então, isso é como um constante considerado como uma função constante. Então, isso é uma função constante. Então, isso é um número, mas esse número eu vou considerar como uma função constante. Então, I não é local. Porque só olhando nesse desenho de 0 até 1, poderia ter alguma função aqui que fosse identicamente 0, mas não 0 em algum outro ponto. Então, a integral vai ser não 0. Então, a imagem vai ser constante igual a esse valor médio da função, que não é igual a 0, que não é igual a 0, onde f se anula. Mas o lema que nós fizemos é que seja se D manda ômega estrela de M para ômega estrela de M é uma antiderivação. Então, D é local. Então, a demonstração seja alfa, alguma forma de grau, K, tal que alfa é identicamente 0
em U. Então, isso é aberto. Então, alfa é identicamente zero naquele aberto. Então, topologia, talvez. Mas, de qualquer forma, eu tenho, então, alfa, então isso é M. Então, seja U algum ponto, então, U é esse aberto. Então, seja P um ponto em U. Então, eu mostro que D alfa em P é igual a zero. Então, aquele ponto P, então, isso é o meu ponto P. Então, eu vou considerar uma função de corte. Então, eu considero uma vizinhança. Então, isso é meu ponto P. Então, eu considero uma vizinhançazinha daquele ponto. Então, seja V em U uma vizinhança de P, uma vizinhança desse ponto P, mas, importantemente, o fecho de V é o fecho de V é dentro de U. Então, isso é tal que o fecho de V também é dentro de U. E isso eu posso fazer com uma bola euclidiana de um raio um pouco menor. Então, isso eu posso construir usando uma carta. E, além disso, seja f uma função suave na variedade, tal que f é identicamente 1 em V. Então, nessa vizinhançazinha do ponto P, f é identicamente igual a 1. F é identicamente zero em M menos U. Então, aqui, F é igual a zero. E aqui, F é igual a 1. Então, voltando para a forma alfa. Alfa é identicamente zero nessa bola, nesse conjunto U. Então, isso quer dizer que alfa vezes qualquer coisa vai ser igual a zero em U. Mas também, F no complemento de U, F é igual a zero no complemento de U. Então, F vezes qualquer coisa vai ser igual a zero no complemento de U. Então, isso quer dizer que F vezes alfa é identicamente zero em M. Então, vai ser o elemento zero. Então, isso é o elemento zero de ômega extra, de ômega K.
Então, isso é o elemento zero. Isso é uma... Então, eu acho que eu preciso mais uma hipótese. Eu acho que eu preciso mais uma hipótese. Eu vou verificar essa hipótese no livro. Estava errado. Eu li no livro alguma coisa, eu achava que não era verdade. Eu vou continuando. Eu faço a derivada disso com respeito a esse operador D. Então, D de F vezes alfa é igual a D de zero, que é igual a zero. Estou diferenciando isso. Mas agora, D é uma derivação, então isso quer dizer que D, que zero, é igual a derivada de F vezes alfa mais F, que é de grau igual a zero, vezes D alfa. Então, no ponto P, alfa de P é igual a zero, F de P é igual a 1. Então, no ponto P, então, essa parte pode ser qualquer coisa, mas alfa naquele ponto é igual a zero. Então, mas também F naquele ponto P. Então, F naquele ponto P é igual a 1. Então, logo, 0 é igual a 0 mais 1 vezes D alfa de P. Então, logo, D alfa de P é igual a 0 para todo P em U. Então, isso quer dizer que D alfa é igual a 0 em U, então D é local. Então, agora, eu vou pensar na unicidade da derivada exterior. Então, nós temos D e eu suponho que Dzão manda ômega estrela para ômega estrela também, satisfaz. Eu suponho que isso satisfaz
D envia ômega K para ômega K mais 1. Então, isso é de grau 1. Isso é ponto 1. Ponto 2, que D é uma antiderivação. Tá? O terceiro é que D quadrado é igual a 0. E o último é que DF em algum campo de vetores X é igual a X de F, que é igual a Dzinho de F em X. Então, isso é para todo X no campo. Então, eu vou mostrar que D é igual a D. Então, o que eu quero é que D alfa em algum ponto P é igual a D alfa em algum ponto P. Então, isso é para qualquer alfa em ômega K, para qualquer alfa em ômega K e para qualquer ponto P na variedade. Então, sejam U e Φ, que então uma carta de coordenadas. Então, seja isso uma carta de coordenadas com P em U, seja V em U, com P algum ponto aqui, só uma vizinhança um pouco menor. Então, um pouco menor para que o fecho de V também está dentro de U. Então eu tenho P, V e U. E o exterior é a variedade. Então, eu posso pensar em x1 até xn, são funções definidas em U, mas x1 até xn não podem, são definidas somente em U, então não estendem naturalmente na variedade inteira. Então, mas usando uma função de corte, a cortar, eu posso construir funções F1 até Fn, definidas globalmente, definidas na variedade inteira, mas tais que Fi é igual a Xi. Eu vou pôr índice em cima. Tá? Fi é igual a Xi em V. Nessa vizinhança pequena, não em todo U, mas pelo menos nessa vizinhança no meio.
Tá. Essa última proposição, ou propriedade, então, essa condição 4 implica que df I é igual a dfi para cada I. E agora, a propriedade 3 que eu tinha aqui. Propriedade 3 diz que d quadrado de fi é igual a 0, é igual a d de dfi. Então, isso é igual a 0, porque essas duas coisas são iguais, é só coloca dzão aqui e dzão aqui. Dzão aqui e dzão aqui, só que d quadrado é igual a 0. Então, de uma antiderivação diz que d de df I1 até df IK, isso é o produto exterior de K elementos. Então, pela regra de produto para antiderivações, eu diferencio um por um, só que isso, cada vez que eu pulo uma dessas formas, então um sinal de menos 1 sai. Então, essa expressão é igual a uma soma de J igual a 1 até K de df I1 até d de df IJ até df IK. Não. Errado. Então, eu preciso uma soma aqui, mas isso é menos 1 ao potência J menos 1, J igual a 1 até N, K. Mas de qualquer jeito, isso é igual a 0. Isso é essencialmente a mesma conta que eu fiz na última aula. Só que isso é... Então, a diferença é que essa conta está sendo feita na variedade e não somente em espaço euclidiano. Mas agora, isso é igual a 0 por causa... Então, isso é igual a 0 por causa da parte em cima. Então, logo, isso todo... Então, todos esses termos, para cada elemento J, é igual a 0. Então, a derivada com esse elemento D, essa antiderivação D, vai zerar. Tá. Então, então, eu tenho alfa, uma forma diferencial na variedade N. Então, eu tenho alfa em ômega K da variedade. Então, localmente, em U, eu tenho alfa é igual a uma soma sobre todos esses multiíndices de alfa I vezes dx I. Então, isso para alfa I, uma função suave em U. Isso é uma função suave em U. Da mesma maneira, então essas funções aqui são definidas em todo U, mas restringindo para esse conjunto menor, eu posso restringir para V e depois multiplicar por alguma função que é 1 em V e é 0 fora de U. Então, eu posso
Então, existem funções que eu vou chamar alfa e tio, tal que então alfa e tio, que são funções suaves, não somente definidas em U, mas definidas em na variedade inteira, tal que, ou tais que alfa tio i é igual a alfa i em V. Não em U, mas pelo menos nessa vizinhança no meio V. Também, essas funções x são iguais a essas funções, que também são globalmente definidas, e eles coincidem em V. Então, seja alfa i, então sejam seja alfa tio, que é a soma sobre os i's de alfa i tio, de df i1 até df ik. Então, isso é para esse i-zão, que é i1 até ik. Então alfa, atil, isso é alfa. Então, alfa i tio é definido na variedade inteira, e os df, as funções f's, então essas funções são definidas na variedade inteira, então esse objeto é definido na variedade inteira. Na variedade inteira é em V, Fi é igual a Xi, alfa I tio é igual a alfa I em V. Então, isso quer dizer que alfa tio é igual a alfa em V. Então esses dois objetos, alfa é alfa e também alfa tio são globalmente definidas. Então isso quer dizer que alfa tio menos alfa é então no aberto V. Então, dzão é um operador local. Então, isso quer dizer que dzão de alfa tio menos alfa é igual a zero em V, por D ser um operador local. Mas então isso quer dizer que D alfa é igual a D alfa tio, mas alfa tio é um produto
uma soma de produtos de coisas que são globalmente definidas. Então, isso é igual a soma sobre I de Dzão de alfa I tio de DF Izão. Então, você deve enxergar onde estamos chegando. Então, Dzão é uma antiderivação. Então, isto é soma sobre I de D alfa I tio aqui. Vezes DF Izão, pois Dzão de DF I 1 até DF I K, isso é sempre igual a zero. Então, a derivada, isso é igual a zero. Aqui, agora, isso é a derivada de alguma função. Então, isso é igual a soma de D alfa tio I vezes DF Izão, pois D é igual a D em funções. Então, essa igualdade inicial é em V. Então, isso só vale em V. O resto aqui é em qualquer, então, no resto da variedade também. Mas agora, em V, Fi é igual a Xi é alfa I tio é igual a alfa I. Então, isso todo é igual a D alfa I vezes Dxi. Então, isso é porque então, isso é porque Dzinho é local. Mas, de qualquer jeito, isso é D alfa. Então, isso é igual a D alfa em V. Isso quer dizer que Dzão, então isso é o que nós queríamos. D alfa, Dzão alfa é igual a Dzinho alfa. Então, isso vale igual, e isso vale em alguma vizinhança, então, numa vizinhança de qualquer ponto P. Então, logo, isso também vale para qualquer alfa. Então,
D é igual a D como desejado. Então, vou deixar lá. Então, isso mostra que, de uma certa forma, então, para campos vetoriais, nós temos o cochete de Lie. O cochete de Lie, para campos, é definido somente em termos da diferenciação direcional. De diferenciação direcional. Mas isso é canônica. A única coisa que isso depende é o atlas de cartas. Então, isso é o cochete de Lie é o que nós temos para campos. Mas em formas como aqui, nós temos alguma coisa mais detalhada, mais rica em estrutura, que é a derivada exterior. Isso é única, tem uma única maneira de diferenciar formas e obter novas formas. E isso é uma antiderivação, então isso está relacionado com álgebra homológica, então nós podemos aproveitar da estrutura algébrica que isso preserve. D quadrado é igual a zero, então isso nos leva para cohomologia. Mas também mas essas estruturas são determinadas somente por o que D faz em funções. Então, nessa maneira, esse operador, agindo não somente em funções, não somente em formas de grau 1, mas em todas as formas. Então, isso é canônica na variedade, é somente dependendo sobre o atlas de cartas de coordenadas, que quer dizer a estrutura diferenciável da variedade. Então, isso é essencialmente a questão como diferenciar coisas. As coisas são funções e outras coisas que parecem funções, que são formas. E, então, isso nos dá muita estrutura. Tá. Vou deixar lá. Eventualmente, eu vou colocar uma nova aula. Então, fica firme e forte. Fica seguro aí.